Olá, está começando o Sofá da House Digital, um evento super especial para falar de um outro evento também muito especial. Essa edição do Sofá da House vai falar do Fori Salone Digital 2020, um evento que terminou no último domingo e foi de uma semana muito intensa. O Fori Salone é o evento paralelo ao Salão Internacional do Móvel de Milão. Esse ano, claro, por conta da pandemia, o evento presencial não ocorreu, porém, o Fori Salone aconteceu na plataforma digital e foi uma semana intensa de muita discussão, de muito lançamento, de muita reflexão sobre o design, sobre a casa, sobre como nós viveremos daqui para frente, né? E a gente quer debater, ampliar esse debate. Antes da gente começar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a Simetria Ambiente, que é patrocinadora da plataforma de House, e um agradecimento muito especial à Interprint, que foi nossa parceira na cobertura do Fori Salone Digital 2020. E esse papo vai ser repleto aí de participações muito especiais. Ele vai ser dividido em dois momentos. Num primeiro momento, a gente vai debater um pouco sobre os assuntos mais de debate do design, de como o design está impactando a vida das pessoas e vai impactar ainda mais daqui para frente. E no segundo momento, a gente fala um pouco de lançamentos, de peças que foram lançadas e de tendências apresentadas nesse Fori Salone 2020. Vai ser um papo muito bacana, espero que todos acompanhem e possam se inteirar aí sobre o Fori Salone Digital 2020, que House foi media partner do evento, único veículo em língua portuguesa a acompanhar com exclusividade o Fori Salone desse ano. Bom, eu gostaria de chamar para o nosso papo a Carolina Vítola. Ela é designer da Interprint. Eu vou pedir para ela se apresentar aqui para a gente começar o nosso papo. Bem-vinda, Carol. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Daliane. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina Vítola, designer da Interprint do Brasil. Nós somos produtores de papel decorativo. Temos 8 fábricas pelo mundo, buscando tendência, inovação e além de levar a decoração para os móveis e painéis, nosso objetivo é levar design para a casa das pessoas. Então é com muito orgulho que a gente patrocinou essa semana esse Fori Salone Digital, que foi um movimento de levar inspiração e conhecimento sobre design para a casa das pessoas. Vou também chamar para esse nosso bate-papo virtual aqui a Marta Manente. Ela é designer, tem aí uma larga experiência no campo do design de produto. Vou pedir para ela se apresentar também para a gente. Boa tarde, é uma alegria estar com vocês, compartilhando desse momento. A minha profissão, né, eu exerço há 20 anos a área de design de produto e há 15 anos eu participo de Salone, do Fori Salone. Para mim é uma grande alegria estar compartilhando e falando um pouquinho sobre todas essas vivências e essas experiências. Eu participo do projeto Raiz, que é através da Apex Brasil, que nós participamos levando o design brasileiro para diversos países. Então, já pelo 4º ano, já estive também no Salone levando os meus produtos. Então, é muito bacana estar aqui nesse momento. E para compor aí a mesa também nesse primeiro momento do nosso bate-papo, vou chamar a Fernanda Massarotto, é jornalista, ela mora em Milão já há alguns anos e é a nossa super parceira, nossa correspondente aí em Milão, que apoiou a nossa cobertura aí na semana passada. Bem-vinda, Fer, se apresenta aí para a gente também. Para mim é um prazer estar aqui, o meu Fori Salone, meu primeiro salone com a House, e foi uma experiência única, porque foi digital, né? Eu cubro o salão já há 14 anos, desde 2006, e eu posso dizer que foi um salão especial, teve que gostinho mesmo, né? Muitos lançamentos, a gente percebe pessoas que muito atentas e poderia rolando mesmo como tendência, né? E eu acho que o Fori Salone Digital veio para ficar. Eu não acho que ele seja algo separado, mas ele é um elemento a mais que pode enriquecer esse que é o maior, principal
evento, né, do setor. Aproveitando isso que a Fernanda comentou, eu gostaria que a Carol e depois a Marta pudessem falar um pouquinho da percepção de espectadoras do evento, o que elas, enfim, sentiram dessa iniciativa do Fori Digital, começando pela Carol ali para comentar. Eliane, eu acho que esse Fori Salone Digital foi uma experiência muito interessante. Nós que já acompanhamos, né, presencialmente a feira há muitos anos, e tivemos agora esse imprevisto e não pudemos estar presente, a feira não pôde acontecer, mas eu acho que o grande presente que o Fori Salone Digital trouxe para nós, como espectadores, é essa democratização das informações, dos conceitos, de tudo que acontece durante essa semana de design. Porque mais do que uma amostra de produtos, foi uma versão que possibilitou compartilhar de forma igual com todo mundo tudo aquilo que abrange o design através de planejamento, inspiração, a importância das experiências conectarem o meio ambiente com a personalidade das pessoas. Eu acho que ficou bem claro nessa versão digital a importância do design como solução, como propósito. E aí a gente acaba envolvendo um design que é feito para pessoas, que envolve sentimento, meio ambiente, cultura e conceito. Esse eu acho que foi o grande presente da versão digital. Muito bem. Queria que a Marta comentasse um pouquinho também, ela que já esteve lá expondo, né, como designer, qual foi a percepção dela dessa versão digital? O Fori Salone, o e-Salone, a Semana de Design de Milão, ela sempre é o palco principal para nós, mobileiros, que vivenciamos, né, esse segmento. E ele é um marco para um ano todo de trabalho para o nosso setor. E eu acho que a questão do digital, ele veio muito pertinente, eu acho que é uma das grandes tendências, né, para o mundo todo, o digital. E foi muito importante que o principal evento se tornasse digital para que todos os outros também, eventos de design imóveis, para que eles também entrem dentro desse mesmo segmento, porque eu acho que nós vamos muito mais, a partir de agora, receber informações através da internet, tá aí toda a questão da informação, do e-commerce e tudo isso que se fortaleceu através desses canais digitais, e o Fori Salone é o principal. Para a nossa pauta de discussão, tem bastante coisa para a gente falar. Eu acredito que um dos pontos que ficou assim de discussão e que com certeza vai mexer tanto com o mercado de design quanto conosco, né, com as pessoas e com a forma como a gente se relaciona com os produtos, com os móveis, é essa questão da mudança na concepção mesmo dos produtos, né, na concepção das coleções, por exemplo. A Fernanda fez uma entrevista bem interessante, que eu gostaria que ela comentasse um pouquinho sobre essa questão do fast design, né, de repente a gente partir para produtos com um pensamento, com outro tipo de valor, né, Fer? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que apareceu em vários debates, né, durante a semana. Essa entrevista que você está falando foi com o designer Matteo Cibit, né? Ele é, inclusive, filho do Aldo Cibit, que foi um dos fundadores do grupo Memphis. E ele falou muito nessa coisa do fashion, né? Que a gente viveu muito nesse mundo do fast fashion, inclusive ele falou fast love, do time, enfim, que talvez seja um momento de voltar um pouco a valorizar peças que durem mais, então peças icônicas, peças que sejam mais tradicionais. E aí eu acho que a gente pode estender para algumas marcas super conhecidas, a Zanota, por exemplo, e a B&B, que decidiram reeditar algumas peças icônicas, né? Então, eu acho que é exatamente isso, essa valorização do que é o design, né? O design, ele é funcional, ele é atemporal, e eu acho que
essa pandemia acabou nos indo um pouco isso, né? Eu acho que coisas interessantes, e nós nunca estamos tanto tempo em casa. E foi o momento de dizer, será que esse sofá que eu comprei é tão confortável quanto eu pensava? Será que essa cadeira que eu comprei para o meu home office, que eu uso pouco, é uma cadeira confortável? Então, eu acho que foi muito importante essa valorização de peças realmente que demonstre a funcionalidade, a qualidade. Então, acho que se focalizou muito nisso, né? E, inclusive, acho que, estendendo, eu já disse, uma das que eu fiz foi com o Fábio Novembre, que é um designer arquiteto muito conhecido. Ele falou isso, né? Acho que está na hora da gente valorizar mais essas peças icônicas. Eu já vou emendar isso que a Fernanda falou, indo para um outro ponto, nosso segundo ponto aqui, que é a questão do consumo mais consciente, né, das pessoas. Queria que a Carol comentasse um pouco nesse sentido, se nos estudos que a Interprint promove também, se já conseguem observar algumas mudanças, porque muitas mudanças de comportamento do consumidor acabaram sendo adiantadas, né, com a pandemia, assim, ela acabou, esse retorno, esse pensamento mais sustentável no que a gente compra, de como a gente se comporta. Então, nesse ponto que nós destacamos como esse chega de consumir tanto, mas um pensamento mais assertivo de consumo, acredito que você também pode comentar um pouquinho para a gente, Carol. Sim, eu acho realmente uma questão que vem nos acompanhando há alguns anos, essa mudança no fluxo de lançamento de produtos, e a gente percebe que realmente existe uma demanda muito grande por reduzir essa preocupação até com o meio ambiente, de ter produtos que tenham maior durabilidade. Hoje em dia as pessoas não pensam mais em ter um móvel dentro de casa para trocar em um ano, né? A vida longa dos produtos tem sim sido uma questão importante. E aí até dentro da Interprint ocorreu um momento que em 2018 nós mesmos resolvemos também ter esse olhar para dentro, esse momento de apertar o pause e ver, será que tantos produtos sendo lançados no mesmo tempo surte o mesmo efeito? E aí nós passamos a olhar um pouquinho mais para alguns produtos que já estavam no mercado, mas eles podiam ter um olhar diferenciado, eles podiam se abrir para outros mercados, né? E eu acho que há uma tendência realmente mundial, principalmente de cuidado, sustentabilidade, que é uma coisa que é inerente ao design, estar sempre cuidando desse ciclo de vida útil todo de um produto. Agora eu queria passar a conversa aqui com a Marta para os dois pontos que a gente destacou na sequência aqui do nosso papo, que a gente colocou como casa real e personalização. Acredito que no trabalho como designer, isso é muito, muito presente. Esse retorno ao lar, digamos assim, que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, parece que acendeu nas pessoas essa necessidade de olhar para casa com um carinho a mais, assim, né? E de investir nela também, né? E quando a gente coloca nesse design mais utilizável e que abraça mesmo, como que no trabalho do designer isso se aplica, né? O que você tem para falar para a gente aí nesse ponto? Acho que para a gente falar sobre isso, nunca, né, a gente viveu tanto tempo dentro de casa, e a gente começou a perceber toda essa influência, né, que o mobiliário ele traz para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa segurança como um todo, como seres humanos, né, e o quanto isso faz a diferença da escolha correta do mobiliário para essa modificação nossa. E o que acontece? A seleção das matérias-primas, elas são muito importantes
para que as pessoas tenham essa relevância, que tenham essas sensações que o design ele traz como conforto. Então, a escolha de matérias-primas que tenham características que abracem as pessoas, principalmente tecidos e elementos que trazem esse conforto, é muito importante nesse momento. Então, é uma das dicas, é uma das práticas que eu tenho trabalhado. A própria Interprint tem trabalhado muito essa questão das texturas que trazem essas sensações de estar cada vez mais próximo da natureza. E vem também essas tendências e essas informações da biofilia, do design biofílico, o quanto essas texturas e essas informações que vêm da natureza, elas nos fortalecem e trazem essa sensação de bem-estar. Então, tem algumas imagens, né, que mostram exatamente isso. A questão do quanto confortável mesmo as formas, o desenho traz uma sensação agradável também para a pessoa que vivencia o design, porque é o desenho, a forma, o material bem aplicado e também com a tecnologia. Eu acho que dos dois pontos, né, é tanto a forma, a tecnologia bem empregada e o trabalho manual sempre aliado à alta tecnologia. São 3 pontos que eu acredito que são muito valorosos para essa questão do design. Muito bem. Com essa deixa, a gente também teve uma entrevista que foi muito impactante, que foi a Fernanda que fez com o Fábio, que ela comentou agora há pouco, Fábio Novembro, e ele falou exatamente da personalização, né, de como, desse olhar mesmo para dentro de casa e da escolha muito pontual, né, de produtos que transformam essa casa em algo único, né, que ela realmente vai colaborar para ela ter a personalidade da pessoa. Queria que a Fernanda comentasse um pouquinho mais sobre essa entrevista, de quando ele fala dessa questão de que a identidade da nossa casa foi posta à prova, né, nesse momento aí da pandemia. E até por você estar na Itália, que é um país que já passou aí pelo lockdown e tal, e está num outro momento do que aqui no Brasil, o que você acha que ficou desse momento, né, de reflexão sobre o espaço onde a gente habita? Foi muito legal conversar com ele, ouvir o que ele falando, justamente porque ele disse o seguinte: a gente nunca passou tanto tempo em casa, nunca conviveu tanto tempo com a família e nunca percebeu a importância das peças que colocamos dentro de casa, né? E ele inclusive disse o seguinte: nós vivíamos em um momento onde comprávamos peça, uma luminária, uma peça de decoração, porque é tendência, é moda, né? E ele fala que hoje mude muito isso, porque a gente tem que pensar que a casa tem que refletir quem somos, a nossa personalidade, a nossa identidade. Um dado interessante é que nos projetos de decoração, as estantes de livros, né, aqui de Bíblia, continuam sendo peças muito importantes. A única coisa que ele, inclusive, ressaltou é que tem muita gente que não lê e compra blocos de livros para colocar na estante de livros. Então, a dica que ele dá é o seguinte: você não lê, tudo bem, não coloque livros. Isso mostra que você não é um grande apaixonado por livros ou prefere ler livros digitalmente. Coloque outras peças, ou seja, mostre que a sua casa é você. Não precisa passar algo que ela não seja, né? Então, isso foi muito interessante no que ele falou. Assim, não gosto de livro, mas eu gosto de, não sei, copos, ou pratos, ou uma coleção de gnomos. Coloque isso. Personalize a sua casa. Eu gosto, não sei, de bancos baixos. Decore sua casa com bancos baixos. Então, a casa é você. Ela mostra quem você é. Eu acho que um outro ponto que a gente pode falar, e que essa coisa do lockdown aqui, que passou, enfim, os italianos estão vivendo um outro momento, principalmente aqui na região do norte da Itália, onde tem eles chamam de uma região dentro da Bardia, onde existe
existem os produtores de móveis. O que está se vendo agora é uma grande e importante valorização do design made in Italy. As pessoas estão pensando, às vezes, ao comprarem móveis e peças de ação na Itália. Ou seja, eu vou pagar mais, eu sei que essa vai me durar muito. É o que a Carol falou, né? As pessoas estão pensando mais, eu vou comprar essa cadeira não para me durar 2 anos, mas para que dure 10 anos. Então, eu acho que isso foi muito importante. A valorização do espaço residencial, a valorização das peças que você coloca de casa e, principalmente, como a Marta falou, o trabalho manual, a tecnologia de primeira qualidade. Então, assim, a gente vai ver muito essa valorização local. Com esse comentário da Fernanda falando sobre a valorização do Made in Italy na Itália, nosso próximo ponto ali é justamente sobre a presença do design brasileiro no Fuori Salone. O design brasileiro sempre aparece com um destaque muito grande, né, no Salão do Móvel e no Fuori Salone também. A Marta já participou, né, em algumas ocasiões. Claro que com a distância isso acabou sendo reduzido, porém estávamos lá, né? Queria ouvir um pouquinho da Marta, se ela acha que esse processo de valorização do design brasileiro também pode acontecer aqui, o que a gente pode fazer para que isso realmente se efetive, né? De que forma a gente pode passar a valorizar ainda mais os designers e os produtos feitos aqui também. Como uma visão da valorização do design brasileiro dentro do Brasil, eu acho que isso já é um movimento que já vem acontecendo. A gente já percebe lojistas de alta decoração comprando especialmente produtos assinados. Eu acho que isso já vem acontecendo com o decorrer, né, do passar do tempo. E eventos assim como o Fuori Salone e eventos internacionais, que os designers brasileiros têm participado, também tem fortalecido a imagem do design brasileiro. Porque o design ele fica de uma forma, o Brasil ele é visto de uma forma global, enquanto em pouco tempo um arquiteto de renome colocava uma peça de outros países em eventos como Casa Cor ou eventos dentro dessa grandiosidade, se colocavam peças icônicas de outros países. Hoje uma peça de design brasileiro faz toda a diferença e é muito bem apresentada, muito bem vista. Então, eu acho que nós estamos em plena ascensão e também sendo recebidos por brasileiros e por também pessoas de outros países. Eu participo muito, né, de eventos e feiras pelo mundo, não só no Salone, a ICFF Nova York também é uma das feiras que nós participamos. E o design brasileiro, ele é muito apreciado principalmente porque ele é um trabalho muito criativo. Nós não temos uma única linha de design, uma única característica de design, assim como o italiano, a gente consegue perceber como que é a indústria italiana, como que é a indústria alemã, a japonesa também, né? Mas o brasileiro não, nós somos um país muito grande, com uma cultura gigantesca, uma cultura rica, com materiais que só existem aqui. E é essa riqueza que nós somos apreciados. A nossa madeira é muito bem vista. Então, isso nos faz sermos valorizados tanto fora do país quanto aqui dentro também. Legal. Aproveitando esse gancho, até um pouquinho fora do roteiro, mas que tem a ver com essa questão do design brasileiro, queria que a Carol comentasse um pouco em que essa característica brasileira influencia uma empresa como a Interprint, né, que é uma empresa internacional, mas como, até por ter a fábrica aqui, a plataforma aqui, enfim, de que forma essa característica do design brasileiro está presente em coleções, enfim, né, dentro de uma empresa internacional. Sim. Olha, é uma questão muito interessante, porque em 2007 nós começamos a lançar papéis de melamina que reproduzissem as madeiras brasileiras, as madeiras nativas, as nossas madeiras. E isso começou a crescer de uma forma que a gente já vê que hoje o mercado brasileiro está apostando nisso, em móveis de melamina
com madeiras nativas, assim como a gente está vendo lá no Fore, eles levando a embuia, a guajuvira. Aqui nós temos também uma série de madeiras brasileiras, o ipê, o cumaru, a própria embuia, em melamina, que nos proporcionam aí uma produção em série, né, sequenciada. E aí a gente começa a ver que a Interprint, a indústria, os outros países começam também a valorizar isso de uma forma diferente. Porque ainda que para eles isso seja visto como uma madeira um pouco exótica, está muito claro que essa é uma tendência, digamos, que o Brasil está exportando, que o Brasil está colocando mundo afora e todo mundo está valorizando essa riqueza das madeiras que nós temos aqui. E eu acho que é realmente o momento de se aproveitar disso e valorizar e fazer muito uso dessas madeiras. E assim a gente tem aqui na Interprint, está muito satisfeito com essa quantidade de papel laminado feitos com madeiras brasileiras, ganhando o mercado dos móveis aí, painéis, pisos, é realmente uma tendência exportada do Brasil para fora. Que com certeza a gente tem que cada vez mais explorar mais, né, com consciência, né, pensando já nesse novo momento de um mercado que deve mudar e que a gente vem acompanhando essas mudanças todas, né. Dentro dessa mudança, pode falar, Carol, desculpa. Não, eu ia falar que interessante até disso do papel é que são muitas dessas madeiras a gente realmente não tem e nem deve explorar, né, a madeira, a árvore. E aí a gente tem essa possibilidade de estar comercializando e trabalhando com essas madeiras através do papel laminado, através da melamina que reproduz essas madeiras sem ter que desmatar uma quantidade que nem temos mais a disponibilidade. Muito bem. Entra a questão da sustentabilidade também, né? Bom, como último tópico aqui na nossa conversa, dessa questão um pouco mais conceitual do Fore Salone, a gente destaca algo que a Carol falou bem no início da nossa conversa, que é do design como processo, né? No design, para além de dar vida a um produto em si, mas no design para impactar mesmo a vida das pessoas, né? Em que medida, assim, vocês acreditam que o design pode colaborar para uma nova organização social, para que as pessoas, enfim, consigam organizar aí uma nova vida? Talvez um pouco disso que a gente falou, né, da casa mais personalizada, mas também de facilidades nesse processo, né? E que envolve também a consciência de que a gente precisa manter o planeta saudável, então a gente precisa consumir dentro de um parâmetro que nos permita isso, né? Não sei, de repente a Fernanda pode comentar um pouquinho de outros bate-papos que aconteceram aí no Fore Salone, que nos deram algumas chaves para isso, né? E também de como isso se manifesta aí na Itália. As marcas italianas, principalmente, mas eu acho que isso é uma tendência no mundo inteiro, têm procurado encontrar soluções, inclusive na área da sustentabilidade, né? Então, o uso de material reciclado, a Zanota, por exemplo, no começo do ano, ou no final passado, no saco, que se compra a marca, com um tecido feito de garrafa PET, né? E a tendência é essa mesmo, né? Impactar o menos possível no ambiente. E eu acho que a gente está vendo muito isso. Os próprios designers trabalhando para isso, né? Eles estão dispostos a trazer peças funcionais que durem, mas que sejam sustentáveis. Com certeza. Nesse sentido também a gente trouxe uma matéria com o Alok Nandi, que é da Delta Light, né, e empresa belga, e eles têm um manifesto, e até vale ler aqui um ponto desse manifesto, que fala bem nessa superação da crise que se apresenta nesse momento, né, para a gente.
Ele fala em repensar, resolver, reduzir, reimaginar, reelaborar, redesenhar e reformular. Vai além dos R's que a gente já conhecia nesse campo da sustentabilidade, porque realmente o desafio é maior, né? Então, gostaria que a Carol comentasse um pouco sobre essa questão da sustentabilidade e de como a indústria trabalha com isso, né? Você comentou agora há pouco essa questão da preservação, mas como trabalhar com as linhas e como trabalhar com vocês são uma ponta na indústria, mas os clientes de vocês também são indústria e tem um impacto no consumidor, né? De que forma que essa cadeia consegue trabalhar em favor também da questão da sustentabilidade? Daliane, eu vejo assim, primeiro que o fato da gente estar poupando materiais, madeiras nativas, né? Porque há uma redução muito grande de matéria-prima para produzir um móvel de madeira que talvez a gente nem tem mais, às vezes, disponível na natureza, e reproduzir ela sob demanda. Então, eu acho que tem muito da personalização e do produzir sob demanda. Então, nós não produzimos papel de forma para manter um estoque. A gente tem que produzir para conseguir passar isso para a próxima indústria, né, de painéis. E da mesma forma, essa indústria de painéis também tem essa responsabilidade de ser uma indústria certificada, de trabalhar com reflorestamento. E aí eu vejo que essa questão que o Nandi fala sobre o repensar, resolver, reimaginar, eu acredito que é algo que acontece muito desde a criação do design. Então, quando eu falei lá sobre olhar um pouquinho para dentro das nossas coleções e ver se é o momento certo, hoje em dia, por exemplo, a Interprint tem como conceito press play, que é vamos apertar o play no momento certo. Então, é como uma lista de reprodução, uma playlist de músicas que, no momento adequado, a gente vai fazer um lançamento. Então, primeiro observar o ambiente, o momento, a necessidade, para daí sim colocar um produto com propósito no mercado. E aí, o que eu acho também muito interessante, que foi mostrado no Fore, principalmente em relação a esse repensar, qual é o impacto que tudo isso tem no dia a dia das pessoas, né? Porque se está todo mundo preocupado em realmente com produtos mais duráveis, com materiais sustentáveis, até essa própria distanciamento, isso causa um impacto como um todo nas cidades, no fluxo, tem toda uma logística sendo impactada por essa mudança, por esse repensar, né? E é esse que eu acho o ponto interessante, é manter a cadeia toda de produção sob demanda, com essa personalização. Muito bem. Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco do nosso papo. Queria agradecer a todas e vou me despedir da Fernanda Massaroto. Obrigada, Fer, pela participação, por estar aí conosco nessa cobertura do Fore, nesse bate-papo agora. Valeu, muito obrigada. Para mim, foi um grande prazer, foi uma experiência única, pela primeira vez um Fore Salone Digital que teve gostinho de salão. E eu espero ver vocês mais vezes. Muito bem, então, a gente vai agora passar para o segundo bloco da nossa discussão. E para esse bloco eu vou chamar duas pessoas que são aí do time de House, ambos já cobriram o Salão de Milão lá presencialmente e, claro, cobriram o Fore Salone agora na última semana, o Fore Salone Digital. Então, eu vou chamar o Luan Galani, que é editor de House, junto comigo, e a Sharon Abdala, que é editora repórter de House. Obrigada pela presença de vocês. E vamos seguir também com a Carol e com a Marta, agora para a gente falar um pouco sobre os lançamentos de fato, né? Assim, o que foi de lançamento e tendência, digamos assim, do que foi apresentado no Fore Salone desse ano. Luan, queria que você começasse. A gente também dividiu esse bloco em alguns tópicos, né?
para nortear esse papo. Queria que o Lua começasse com... A gente destaca ali um pouco da colaboração entre as marcas, né? Porque me parece que mais do que nunca, essa colaboração entre marcas em vários segmentos, e não é diferente no design, ela é muito importante e urgente, né? E depois que o Lua comentar, eu queria que a Marta falasse um pouquinho sobre isso também, dessa colaboração entre o design e a indústria, né? Como que ela percebe isso aqui no Brasil. Oi, Dali. Oi, todo mundo que está acompanhando a House com a Interprint aqui. Todo mundo fala desse novo normal, que as pessoas precisam se ajudar. Isso impacta diretamente os designers e as indústrias, né? Um dos grandes pontos que a gente viu no Fuori foi essa colaboração da Visasa com o Estúdio Fornasete, né? Muito icônico, muito ousado. Eles se juntaram e fizeram painéis, né, assinados com a face, até já apareceu aí em forma de sol, em forma de boca. Então, isso fica muito presente. E acho que vale também pontuar que não estava necessariamente no Fuori, mas que marcou muito é o Cinquecento da Fiat, né, que eles podem contratar os designers que eles quiserem, mas eles resolveram colaborar e fazer uma edição especial. Então, eles chamaram a Cartel, a Armani e a Bulgari. Então ficaram edições especiais incríveis, e eu acho que esse é o futuro. São as grandes empresas, grandes e pequenas, os designers colaborarem entre si, que eu acho que muita coisa rica pode sair daí, né? Acho que esse é um dos grandes primeiros pontos assim que a gente pode observar. Queria que a Marta comentasse um pouquinho esse ponto da colaboração e em que medida que isso já acontece aqui, e como que ela percebe e como que isso fortalece, né, assim, tanto os designers quanto a indústria e o próprio cenário, né, o mercado do design como um todo. Bom, eu estou sediada em Bento Gonçalves, né, que é o principal polo moveleiro do país, e daqui saem muitos móveis para todo o país e vão se instalar para o mundo, que ela falta, né, uma engrenagem para que essa roda ela gire. O designer, como nós falamos no início no debate, ele é uma peça fundamental para as gerações de soluções para dentro das indústrias, para novas ideias, para novos pensamentos, inclusive sobre todo esse novo momento que a casa ela necessita. Eu acho que as indústrias elas realmente também precisam ser repensadas, porque o próprio cotidiano ele mudou. Ambientes que até pouco tempo nós não dávamos importância estão precisando de mobiliário, e as indústrias que elas trabalham com móveis em alta escala também precisam pensar sobre essa nova demanda. Então eu acredito muito nessa questão colaborativa de que o designer sozinho ele precisa de uma indústria para se colocar as suas ideias em prática, e a indústria também ela precisa, né? Vamos falar, por exemplo, espaços que até então não eram valorizados dentro das residências. O hall de entrada, que até então era um espaço sem percepção, nós não dávamos importância a ele, e hoje nós demandamos de móveis especiais para essas áreas. O lavabo, ele é extremamente importante, né, para esse novo morar. Então, as indústrias devem ter um novo olhar para essa demanda, e os designers também criando esse novo ambiente entre profissionais e indústrias competentes para se colocar mobiliário à disposição nesse novo momento. Legal. A tecnologia também, claro, sempre aparece com bastante força, né? Queria que a Sharon falasse um pouquinho, e a tecnologia aliada com técnicas tradicionais, né? Acho que o Fuori presencial tem essa força muito grande, que é o de trazer coisas muito inusitadas, peças totalmente que mexem assim com os sentidos, né? E acredito que mesmo no digital isso também esteve presente, né, Sharon? Queria que você comentasse um pouquinho. Sim, Dali, com certeza. Muito presencial, né? Quem já teve a oportunidade de participar em algum momento, sente muito isso, não só nos lançamentos, nos produtos, mas também nas instalações, nas exposições, que são completamente sinestésicas, né? Todos os sentidos são ativados e a gente mergulha, parece que num paralelo. E muito disso vem dessa união da tecnologia com o artesanal, né? A gente não pode dizer que isso é algo extremamente novo, porque
nas edições anteriores da Semana de Design, isso já vinha aparecendo, já é algo que os designers daqui também têm trabalhado, têm pontuado, mas é um casamento que sim, tem muito potencial e que daqui para frente cada vez mais vai aparecer, porque ele gera frutos muito positivos, né? Porque ele traz produtos que não são tão... não consigo, talvez, traduzir numa palavra, mas não são tão frios, tão robotizados, talvez, como a gente pensaria, algo extremamente ligado à tecnologia. Essa união com o artesanal, a gente tem até algumas imagens para mostrar, ela faz esse link, né? Ela traz ali todo o potencial que o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica tem, mas sem perder a emoção, a sensibilidade, a poesia das peças. Então, realmente é uma união muito bacana. A gente pode citar alguns exemplos, como as peças apresentadas pelos designers dinamarqueses do The Minecraft Project. A Maria Brum também apresentou peças nesse sentido. E uma muito especial, assim, para mim, que foi uma das que mais me chamou a atenção, são as peças japonesas, né? Que traz essa questão das tramas de fios, que é um processo completamente artesanal, aliado com a tecnologia e com a madeira para criar utensílios como caixas de som, secadores de cabelo, que tem toda essa poesia, toda essa sensibilidade por trás dessas peças, mas que também tem esse viés sustentável que a gente vem comentando desde o começo aqui do nosso bate-papo, porque são aparatos que eles têm um conserto, digamos assim, facilitado caso uma dessas peças venha precisar de alguma manutenção. Então, realmente é o melhor que pode sair desse casamento, né? Do saber ancestral, quase, que vem do artesanal, a tecnologia de ponta aí que todas as marcas têm acesso e desenvolvem cada vez mais pesquisas nesse sentido. Eu queria, se a Carol pudesse comentar um pouquinho a respeito disso, porque essa questão da tecnologia, aliada ao que vem também desse sentimento, né, das sensações que a casa provoca, é algo que eles trabalham bastante também dentro do universo de pesquisa e das coleções que a Interprint lança. Então, se ela puder fazer esse link, acho que pode enriquecer bastante o papo. Claro. Sharon, eu vejo que essa busca pelo resgate manual, pelo resgate das técnicas tradicionais, do feito à mão, é algo que vem se encaminhando já há alguns anos, como você disse, para o nosso mercado. E, como todo mercado de design e decoração, a mescla entre essas técnicas, eu acredito que ela vem muito dessa busca pelo se sentir bem, pelo acolhimento, né? Houve aí um grande momento onde a nossa casa realmente passou a ter um olhar diferenciado. Isso não estou falando desse momento de agora, estou falando aí de uns 2 anos atrás, que as pessoas já têm olhado a casa como um lugar de aconchego, como um lugar de proteção. Então, a mescla dessas duas características, dessas técnicas, consegue causar uma sensação de conforto, de acolhimento. E aí a gente vê isso acontecendo, por exemplo, na evolução dos tecidos, né? Tanto nos sofás, como na melamina, que a gente acaba colocando alguns tecidos, como mudou essa trama, como essa trama dos tecidos tem relembrado um pouco a casa das nossas avós, os sofás que tinham na casa da nossa avó. Porque isso tudo coloca um sentimento, isso faz a gente se aproximar com essa sensação de acolhimento, de sentir-se bem. Então, a tecnologia, cada vez mais, ela vem buscando realmente quebrar esse ciclo de tecnológico, de robotizado, como você disse. E sim a tecnologia trabalhando para trazer conforto, para trazer pertencimento e personalidade para dentro da casa das pessoas. Muito bem. Acho que isso também vai um pouco de encontro com a questão que a Fernanda colocou um pouco ali no nosso primeiro bloco, de várias marcas relançando suas peças clássicas, peças que já trazem já nelas mesmo, né, dentro daquele design tão clássico, remetem a essa questão de algo que já está no imaginário das pessoas. Eu acho que é um pouco mexer com esses sentidos que a gente fala, né? É disso que a gente está falando, né? Seja no toque ou mesmo num formato, né? Um formato que já te remete a algo que você conhece
e que te faz uma leitura direta. Ainda dentro desse cenário, a gente teve alguns lançamentos que flertam ali com o Art Deco e o Art Nouveau. Vou pedir para o Luan comentar um pouco. Sei que ele é um grande fã dos dois movimentos e queria que ele falasse um pouquinho desses lançamentos que fazem aí uma homenagem a esses dois movimentos. Eu só queria complementar um pouquinho o que você acabou de falar, Dali. A gente teve bem isso de bebê em algumas edições históricas. A gente pode pontuar aqui o sofá, né, do Mário Bellini, o Camaleonda, que foi um sucesso nos anos 70, mas nenhuma peça é perfeita. Então eles olharam para essa criação muito bem feita e trouxeram tecidos mais sustentáveis e pequenos detalhes que mudaram. Então, esse daí da foto que vocês estão vendo, em várias cores, modular, né, acompanhando o crescimento, as mudanças da casa, esse ser humano nômade que somos atualmente. E também eu queria muito destacar uma peça da Vitra, né, do Jean Prouvé, de 41, olha só, 1941, uma cadeira que nunca tinha sido lançada e agora eles lançaram. O desenho é antigo, então eles foram beber lá, isso é muito legal. Voltando então, houve muito esse beber nos clássicos e várias peças, até de iluminação, mazieiro, entre outras, trazendo vários desenhos muito característicos, ora do Art Nouveau, ora do Art Deco, muito dourado. Então a gente não vê mais aquele minimalismo, e a gente vê isso mesmo. Uma casa que quer encantar, que tem essa poesia. São objetos muito encantadores, desde para você pastilhas, ou tipos de cerâmica para você colocar na parede de casa, de qualquer ambiente, que ficaria incrível, até luminárias, assim. Então a gente está voltando. Há um retorno, né? A gente está com sabedoria olhando coisas boas que já fizeram. Isso é muito encantador no design mesmo. Tem muitas frentes, né, de trabalho no design, né? Tanto desse olhar para o que já é consagrado, quanto entendendo que a tecnologia ela está aí e deve ser usada em favor, né, em nosso favor, em favor das nossas casas, enfim. Ainda nesse ponto dos modulares, que, enfim, esse exemplo da Baby Itália com uma reedição de um sofá do Bellini acho que foi um exemplo muito, muito feliz, mas tivemos outros exemplos também nessa questão de móveis modulares, né? Queria que a Sharon comentasse um pouquinho sobre isso e depois a gente amplia a nossa discussão. Então, eu acho que essa questão dos modulares, ela vem forte justamente para dentro desse contexto da nova casa, né? Dessa reintegração ao lar e de fazer da casa realmente esse espaço que nos represente. A gente está vivendo isso de forma muito mais expressiva agora, nesse período de pandemia, né? Pelo qual o mundo todo está passando. Mas é o olhar dos designers no sentido de nos auxiliar, né? Nesse sentido de a gente poder fazer com que as peças respondam às nossas necessidades e também que elas respondam às mudanças das nossas necessidades, porque no momento que a gente vai compor um cômodo, montar um ambiente, a gente pode ter determinados fluxos, determinados usos, e conforme a vida da gente vai evoluindo, seja por questão de trabalho, de crescimento da família, de redução da família, às vezes, enfim, de mudança de imóvel, eles têm a possibilidade de se reconfigurar, de se alterar, mas fazendo com que aquela peça que você escolheu, porque você admira o trabalho daquele profissional, ou porque você é fã daquela marca, ou porque aquilo te chamou atenção, te sensibilizou de alguma forma, te trouxe conforto, ergonomia, você possa fazer uso dela por um longo período, sem precisar se desfazer por qualquer uma dessas mudanças, né? A gente tem mais algumas imagens de algumas peças nesse sentido dos modulares que foram lançadas, que a gente pode mostrar para o pessoal, até para o pessoal poder ter uma ideia visual, né, dos produtos que as marcas apresentaram. Mas é bem nesse sentido, o módulo ele vem para nos auxiliar nessa tarefa de servir as nossas necessidades, seja de conforto, de trabalho, de receber os amigos, ou de passar uma tarde inteira assistindo seriado no sofá, mas
flexível e dinâmico como é a vida da gente, né? Acho que esse período da pandemia mostrou bem isso, que a gente pensa que está no controle, que tem tudo ali certinho, mas na verdade a gente sabe que não é assim. Então, são peças que nos ajudam, né, a gente se movimentar de acordo com o momento da vida. E nisso de se adequar ao momento da vida, tem até peças lançadas que se adequam ao corpo da pessoa, né? Que são peças responsíveis. Teve um lançamento bem interessante ali naquele campo do design japonês, que o Luan pontuou em uma matéria que fez durante a semana. Se ele quiser comentar um pouco sobre isso, depois eu pedi para a Marta falar um pouquinho sobre essa questão do design, pensando nessa nova configuração da casa, como que ela enxerga essa questão. Eu vou falar muito rapidamente, então, que eu quero ouvir a Marta também, eu estou curioso. Essa é uma peça da Vitra, bem interessante, que ela se adapta conforme a pessoa senta, porque o assento ele é conectado a outra estrutura de cima da cadeira por fios de aço, assim. Então a pessoa pode se movimentar, é muito interessante. E aquela foto anterior, se a gente conseguir voltar um pouquinho, é isso. É muito interessante, o design japonês ganhou um Fuori Salone próprio, que vai estrear em setembro, mas a gente já trouxe algumas novidades. E é muito característico, assim, a gente fala desse design universal, mas o japonês ele consegue reinterpretar algumas tradições próprias, trazer essa sutileza, o que é responsivo, só para as pessoas entenderem, né? Aqui é uma malha de aço, bem fina, que foi cortada num sentido tubular, e a pessoa simplesmente mexe como quer nessa peça, e a peça responde, né, a essa coautoria do usuário. Então é muito interessante, assim, para mim foi, sério, uma bomba explodindo na cabeça, assim, é muito interessante essa abordagem. E a gente vê bastante isso no design asiático, assim, né? Vou chamar a Marta para ela falar um pouquinho sobre essas questões aí, tanto de móveis que se adaptam, né, ao corpo e de móveis que se adaptam às novas realidades, às novas necessidades das pessoas, como que isso já tem impactado aí o trabalho dos designers também. Bom, eu tenho percebido muito essa mudança de nós estarmos próximo da natureza, mas estando dentro de casa. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças no nosso novo habitat. E quais são essas necessidades, as tendências que também existem no ramo imobiliário, por exemplo? Existe um crescimento muito grande de busca de apartamentos que tenham áreas maiores para que as pessoas possam compartilhar os espaços, mas também ter espaços que as pessoas possam conviver mais para poder fazer o seu home office, por exemplo, né? Mas também existe esse crescimento da busca imobiliária por apartamentos que tenham varandas, por nós estarmos vendo a natureza do externo, mas vivenciando o interno. Então, dentro dessa tendência, o crescimento de imobiliários específicos que tragam esse conforto, que tragam essa aproximação com a natureza é muito importante. Existe um crescimento muito grande de imobiliário com madeira, com imobiliário feito à mão, cordas náuticas e todos esses materiais que trazem essa valorização, as palhinhas, né, que é um grande clássico brasileiro também. Eu acho que esse é um dos grandes pontos de mudança do novo morar. E agora eu queria passar para a Carol, justamente porque essas novas formas de móveis também muito provavelmente impactam no trabalho que eles desenvolvem, né? Quais são as demandas que aparecem nesse cenário, assim, né? Já tem aparecido um novo comportamento, um novo tipo de pedido para vocês? O que eu acho que acontece agora, bom, como esse momento né, que a gente está enfrentando a pandemia, as pessoas têm ficado mais dentro de casa, então natural acontecer um novo olhar para os móveis, para como a casa tem se arranjado. E aí o que acontece? A casa tem ficado cheia, né? Os filhos, todo mundo trabalhando, estudando, cozinhando junto, e aí começam diferentes percepções. E isso de ter um móvel, às vezes multifuncional, poder trabalhar com um móvel que tenha mais de um uso. E aí a gente tem uma questão que é um conceito de móvel 360 graus.
E aí, o que isso quer dizer? Que às vezes é necessário, em algum momento do dia, movimentar esse móvel, tirar ele do lugar, virar para usar de uma outra forma. Então, ora o móvel está sendo um home office, ora ele é encostado na parede para ceder um pouco mais de espaço e fazer uma refeição, ter um móvel de apoio. E aí os móveis de melamina acabam sendo muito importantes nesse momento, porque é possível revestir o acabamento desse móvel, ele é um pouquinho mais flexível. Então a gente consegue mesclar diferentes materiais ali, seja pedra com tecido ou um metal. E aí, dependendo desse momento do dia, dependendo da atividade desse móvel, ele vai estar exposto com a decoração que melhor faz parte desse momento. Então, esse é uma das coisas que eu acho que esse novo período, né? E assim como essa busca que a Marta comentou por sacadas, pela natureza, pelo verde, né? Que a gente até viu aí em algumas instalações do Fori, alguns projetos tentando colocar a natureza para dentro de casa, porque isso também é uma coisa que a pandemia trouxe para as pessoas, esse despertar pelas diferentes necessidades, né, de ter um móvel planejado, um móvel multifuncional e se aproximar da natureza, seja de dentro para fora ou de fora para dentro, da forma que a gente conseguir colocar isso dentro da nossa casa. Bom, com certeza a gente tem muitos questionamentos daqui para frente, muitas formas de trabalhar e de entender esse novo normal, né, que a gente tem falado tanto. Claro que são muito do que já vinha acontecendo, né? Imagino que para tanto nós que acompanhamos o design e o morar há tanto tempo, quanto para quem está desenvolvendo os produtos, né, como a Marta ou mesmo a Carol, isso se acelerou, né, nesse período. E é um caminho totalmente sem volta, e que a gente vem descobrindo ao longo desse período, né? Então, bom, gostaria de agradecer muito a presença de todos, né, nesse bate-papo. Foi um bate-papo muito, muito enriquecedor. Se vocês, enfim, quiserem fazer mais algum apontamento final do sentimento mesmo desse evento, do nosso bate-papo, né, do que vocês esperam daqui para frente, né, dentro do segmento de design e arquitetura, por favor, fiquem à vontade. Eu vou agradecer, então, gente. Posso falar? Oi, então tá. Em primeiro lugar, quero agradecer esse convite, a Interprint, a House também, por essa oportunidade, porque esse é um momento histórico, né, para o mundo, para o setor design, para o setor moveleiro, arquitetura. Esse primeiro evento digital, ele requer um novo olhar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e ele vem como um impacto e um motivador para todos nós. Então, meu muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Obrigada a todos que estiveram conosco. Eu gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de estar com a House e com a Marta Manente, que é uma designer autoral incrível, estar debatendo esse momento que está acontecendo, o Fori Salone Digital, que foi uma grande ferramenta de inspiração para todos os designers, arquitetos, decoradores, que promove aí esse objetivo do design, essa busca por solução, né? A gente não tem aí todas as soluções em relação ao coronavírus que a gente gostaria, mas isso é um despertar para estar buscando soluções para viver melhor nesse momento e até depois que isso passar. Então é um grande momento de despertar, de renascer com as ideias, de renascer com a criatividade e ressurgir aí muitos projetos focados, pensados no meio ambiente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu só queria agradecer também a oportunidade de a gente estar conversando todos juntos aqui hoje, nesse sofá inédito para a gente também, né? Mas foi bastante enriquecedor, porque provavelmente se a gente estivesse numa conversa presencial, seríamos menos pessoas
puxando a conversa, né? Então, acho que isso enriqueceu bastante o nosso bate-papo. E a gente vai continuar, né, acompanhando, junto com todos os nossos parceiros, todas as novidades, todas as tendências e todas as mudanças, que não só a pandemia, mas esse despertar que ela nos trouxe, como a Carol bem colocou, vai nos apresentar daqui para frente, né? A gente espera aí ainda mais sustentabilidade, ainda mais conforto e ainda mais sensibilidade nas peças que vêm por aí. Não vou ser o único a não falar, né? Eu queria só complementar e dizer que é uma honra de verdade estar aqui com vocês. Aí eu acho que a gente tem que aproveitar os momentos depois disso tudo que aconteceu e a gente saber aproveitar mesmo. Bom, gente, muito obrigada novamente. Quero deixar um agradecimento mais uma vez à Interprint, que foi nossa patrocinadora da cobertura do Fori Salone, tornou essa cobertura full possível, né? Foi uma semana muito intensa, de um grande aprendizado para todos nós. Foi muito incrível. Obrigada pela parceria mais uma vez. E vamos seguir por aqui, discutindo design, fortalecendo, discutindo tecnologias e a decoração. Enfim, a House está sempre de portas abertas aí para essa discussão, para somar nesse cenário. Obrigada.